O primeiro estudo nosso sobre Marcos tem 15 dias. A primeira parte do Evangelho de Marcos, o evangelista diz o seguinte: olha, é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o evangelista Marcos, embora ele não seja um evangelista, se nós pudéssemos defini-lo como um grande teólogo, não é. Marcos não é o grande teólogo. Marcos não é o evangelista teólogo. O evangelista teólogo é João. João é o grande evangelista na perspectiva teológica. Marcos, ele é um narrador de um evangelho extremamente dinâmico, extremamente rápido. E que nós ouvimos também há 15 dias, que Marcos, ele não é discípulo, apóstolo de Jesus. Marcos provavelmente ouviu toda a mensagem de Pedro. Pedro fala para Marcos, Pedro conta para Marcos, e então Marcos escreve o texto. E quando Marcos começa o texto, ele começa apresentando Jesus. Ele apresenta Jesus como Jesus. Jesus é uma pessoa comum, Jesus é um termo comum para a época. Jesus, há 15 dias eu disse que se fosse hoje seria o Enzo, né? Não é o Enzo? É um dos nomes mais registrados no Brasil nos últimos anos. Então talvez Jesus seria o Enzo, tá? Já pensou? Né? Seria isso, um nome comum, Jesus. Só que ele acrescenta a Jesus o termo Cristo. Aí sim já tem um peso, porque Cristo era o ungido. E não apenas o Jesus o Cristo, mas Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Marcos inicia o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus com todo o peso do seu nome. O homem que é Deus, o homem que é Deus. Andando um pouquinho, Marcos, ele vai falar logo depois, e vocês têm que saber disso quando leem o livro de Marcos, que o livro de Marcos vai trabalhar com as expressões imediatamente. Logo depois, a seguir, Marcos é extremamente dinâmico no seu texto. Marcos é extremamente dinâmico, as coisas vão acontecendo com uma velocidade muito grande. Sem grandes discursos, sem grandes parábolas. Marcos é o que Jesus fez e não o que Jesus disse. Se você quer estudar o que Jesus disse, não é em Marcos que você deve procurar. Marcos é o que Jesus fez. O texto de Marcos é o que Jesus fez na presença de Pedro, inclusive. Quase a totalidade das ações no livro de Marcos estão na presença de Pedro. Afinal de contas, Pedro é que conta para Marcos o que aconteceu. Então essa é a história, é o que Jesus fez. E não é o que Jesus disse, não é aquilo que Jesus disse, os seus grandes discursos, não são. São exatamente as ações de Jesus. E como Jesus, ele sendo a palavra de Deus, Jesus, ele é o representante daquilo que Deus tinha para nós. E mesmo assim, Jesus fala, não é basicamente em Marcos aquilo que Jesus disse, mas Jesus também fala em Marcos. E a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Marcos é exatamente essa que nós lemos. A primeira palavra de Jesus no Evangelho de Marcos é essa palavra que nós lemos. O tempo é chegado, é agora. É o não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. É agora, o tempo chegou. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Agora eu vou fazer 3 perguntas para os irmãos. Qual foi a primeira palavra de Jesus em Mateus? Não pode colar. E agora, hein? Se fosse uma pergunta das velhas e boas gincanas, né? Eu sou da época que gincana quase dividia a igreja. Vocês lembram dessa época? Não é? Os irmãos, eles não tinham um senso de esportividade muito grande. E por causa de uma vírgula na Bíblia, era quase motivo para divisão do grupo. Eu participei de umas aqui que eu aboli gincana aqui na igreja. Quando eu era pastor de jovens, nós fizemos uma aqui que eu tive que abolir. Nós fizemos para sempre. Nós nunca mais fizemos gincana. Porque não era muito simples. Não, porque crente, né? A gente sabe. Como é que você sabe que o menino é filho de crente? Você pergunta para ele as histórias na igreja e ele, na escola, e ele vai saber. Então a gente sabia, né? Ou pelo menos entendia que sabia muito. E se eu perguntar para você, então, sem colar, qual foi a primeira palavra de Jesus em Mateus? Alguém faz ideia? No templo? Olha, será? E aí, será que sim? A de Jesus é essa? Então deixa eu passar para vocês. A primeira palavra de Jesus em Mateus foi conversando com João. Será quase, viu? Você só errou o evangelho. Então agora vão sobrar 2, vai facilitar. A primeira palavra de Jesus em Mateus foi para João. Porque João questiona Jesus sobre como é que você, né, o Senhor, aquele
acredito que o termo teria sido um termo respeitoso. Como é que o Senhor vem até mim para ser batizado? Então Jesus fala para João, olha, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Pronto, essa é a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Ou seja, falando para João, calma, no momento certo as coisas irão acontecer. E em Lucas, então, aí Sandra, é essa de Lucas. Lucas é exatamente essa palavra. Os pais de Jesus voltam até Jerusalém, porque tinham esquecido a criança para trás. Vocês já esqueceram criança para trás? Né? Eu não me lembro de ter esquecido, mas eu conheço histórias de pais. Bom, eu sou professor, né, gente? Eu sei quantas vezes pai esquece menino na escola. Talvez vocês estejam aí pensando, eu já passei por isso. Aqui na igreja já esqueceram criança aqui, ué. Certo? Eu tenho que ligar para o pai, pai, e aí? Uai, mas a mãe não buscou? Era para a avó buscar, era para não sei quem buscar. Na hora que viu, a criança estava aqui, tarde da noite, e o pai não buscou, a mãe não buscou, a criança ficou para trás. Eu não me lembro, eu já superei esses meus traumas, Sandra, sabe? Mas a Sandra tem traumas aí de infância, viu? Dizendo que nós já fomos esquecidos. Meu pai, eu tenho certeza que isso aconteceu. Os irmãos que conheceram o seu Vé sabem que é muito provável isso ter acontecido. Meu pai era uma figura emblemática, né? Meu pai, um dia eu cheguei na minha casa lá, eu era solteiro, ele pegou a agenda, Sandro, ligaram para você. Eu falei, pai, aqui o número, 3315-4613. Uai, esse é o nosso, né? Entendeu? Então é meu pai, né? Meu pai era essa figura. Com certeza ele esqueceu a gente algumas vezes na escola, eu não tenho dúvida disso. Esqueceram Jesus, é aquela história, gente. A gente que é de igreja tem muito isso, né? Um acha que o menino está com um, o outro pensa que está com o outro, no final da história ninguém viu, ninguém sabe cadê a criança, e aí foram atrás de Jesus, e Jesus, nós estamos te procurando. E a primeira palavra de Jesus em Lucas é, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Essa é a primeira palavra. E em João, qual que é a primeira palavra de Jesus em João? Alguém faz uma ideia? Alguém tem alguma ideia? Primeira palavra de Jesus em João é uma palavra não chega a ser uma exortação, mas quando Jesus foi seguido pelos seus primeiros discípulos, então eles foram atrás de Jesus, e Jesus acho que dá uma pressão, né? A gente diria hoje assim, Jesus deu uma pressão neles, para saber se eles estavam convictos mesmo daquilo, e Jesus pergunta para eles, o que vocês querem? O que vocês estão querendo atrás de mim? Vocês querem o quê? Vocês querem o quê comigo? E aí eles responderam, Rabi, onde está hospedado? Queriam saber onde Jesus estava, e a partir desse momento eles seguem Jesus. Mas Jesus dá uma puxada ali para perguntar para eles se realmente eles estavam ali pelos motivos certos. E aí, quem aí também conhece as metodologias de evangelismo, aqui, a partir desse versículo, surge um dos maiores métodos evangelísticos da história da igreja, que é a famosa Operação André. Sei quem talvez já vivia um pouquinho mais se lembra. A gente pegava, pode até fazer isso na igreja, isso é maravilhoso. Você pega um cartãozinho, coloca o nome de pessoas próximas, investe um tempo orando por aquelas pessoas, depois começa a fazer contato, chamar para sua casa, até apresentar Jesus para essas pessoas. Por quê? Porque esse discípulo aqui, um deles é André. E André, imediatamente, ele vai falar de Jesus para uma pessoa próxima a ele, um amigo dele. Se não me engano, Pedro, acho que era irmão dele, se não estou enganado. Acho que esses dados parente, irmão, mas ele vai apresentar Jesus para uma pessoa muito próxima a ele. Por isso, essa metodologia é chamada de Operação André. Mas é a pergunta que Jesus faz, o que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? Se Jesus tivesse feito essa pergunta para os 100 milhões de brasileiros que se dizem crentes, né, o que será que eles responderiam, né? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? Eu acho que muitas respostas sairiam exatamente ao contrário daquilo que deveria ser. Bom, temos aí o que Jesus disse em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. E aqui o que está acontecendo? Em apenas 15 versículos, muita coisa aconteceu. Aqui aconteceu coisa demais. Aqui aconteceu toda a apresentação de Jesus. Depois ela apresenta o batismo de Jesus, apresenta a tentação de Jesus, e apresenta a prisão de João, em 15 versículos, tudo isso. O texto não é o que Jesus disse. O texto de Marcos é aquilo que Jesus fez. Esse é o princípio da interpretação de Marcos.
Mas aqui não, nesse momento Jesus, então, ele abre a sua boca no texto. Até então era Marcos contando os episódios, narrando o episódio. Agora não, agora é Jesus falando. É Jesus falando. E havia aqui um episódio importante, que é muito discreto no texto de Marcos, mas que ele é narrado nos seus detalhes em outros livros, que é a prisão de João. João está preso, afinal de contas o próprio João disse, olha, um dia eu vou diminuir, para que Jesus apareça, para que Jesus cresça, para que Jesus seja o centro de toda a atenção. E aqui começa exatamente esse processo. O texto fala, olha, João foi preso, e a partir de agora então, Jesus aparece em cena e diz, é chegada a hora. Irmãos, é agora, é esse momento. Eu fico pensando aqui na história da igreja, quando o Frederick Glass, quando ele entende Jesus como Salvador. Irmãos, ele dizia, gente, não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo, não dá para perder tempo. Sabe, não tem tempo a perder, gente, uma pessoa que pega em Cuiabá, desce o rio Cuiabá até chegar em Buenos Aires, até chegar na Argentina, na verdade, certo? Em vários locais aqui da América do Sul. Eu, na verdade, a minha geografia não é lá essas coisas, eu nem sabia que era possível, sabe, fazer esse trajeto, e ele faz esse trajeto. Irmãos, quando você lê os textos do Frederick Glass, as aventuras com a Bíblia no Brasil, irmãos, é de se apaixonar pelo livro. Como Deus faz, e ele assim com pressa. Não era pressa de quem, porque tem um ditado no Brasil que diz que quem está com pressa é porque não fez na hora certa, nem sempre. Era pressa porque tinha urgência, porque era para aquele momento. Então quando o Glass, ele saía distribuindo Bíblias, distribuindo não, viu? Vendendo. O Glass não deu uma Bíblia para ninguém, pelo menos assim, até os textos que eu li, ele não deu Bíblia para ninguém. Porque ele diz que aquilo que era de graça, a pessoa não dava valor. Então ele chegava numa casa e a pessoa não tem onde, não, me dá aí 1 quilo de arroz, me dá aí um pacotinho de feijão, me dá aí 1 quilo de batata. Não, ele trocava por qualquer coisa que a pessoa tinha. Mas ele dizia que se ele desse a Bíblia para uma pessoa, aquela pessoa não daria valor naquele livro. Era a concepção do Frederick Glass, tá? Que nem sempre está certo, né, Roque? Porque os gideões dão a Bíblia e ela, para muitas pessoas, faz a diferença na vida e na história das pessoas, né? Mas era a história do Frederick Glass. Então não é porque estava atrasado, mas é porque era para agora, irmãos, é hoje. Irmãos, o Evangelho é para hoje, é para agora. Sabe, a abertura de novas igrejas, o crescimento do Evangelho é para agora, é hoje, é nesse momento. Então, Jesus, ele apresenta um discurso muito simples de palavras, e é nesse momento que eu quero conversar com vocês sobre essas palavras que produziram um impacto profundo na minha vida e na sua vida. Se você não passou por isso que Jesus está mostrando aqui, provavelmente você não entendeu ainda o que significa a salvação em Cristo Jesus. Se nós não passamos por esse processo, ainda nós não entendemos Jesus como Salvador da nossa vida. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A primeira palavra é arrependa-se, é arrepender mesmo. Aqui você tem a palavrinha, né, essa expressão, essa palavra, são 2 palavras na verdade. Você tem aí um verbo no imperativo. E aí você tem, a ideia é dar meia volta. Dar meia volta. É você abandonar uma vida que você vivia. É abandonar aquela vida que você vivia. As Escrituras vão nos dizer que às vezes a pessoa deixa essa vida, mas ela tem saudade dessa vida que ficou para trás. E inclusive as Escrituras vão dizer que a pessoa que experimenta as coisas boas, mas depois volta, você sabe que voltar atrás é uma redundância, né? Porque quem volta só volta atrás. Então aqui é o professor de português. Mas vamos lá, vamos fazer esse pleonasmo a favor do nosso texto. Mas a pessoa que volta atrás, a pessoa que vai voltar para coisas que ela já teve, ela é como a porca lavada que volta para a lama. Ou é como um cachorro, que coisa nojenta, né? Que vomitou e depois vai comer o próprio vômito. Essas são as figuras bíblicas para aquele que se arrependeu e volta. Aqui a ideia é mudança de mente, é a metanoia, é mudar totalmente o seu modo de pensar.
de enxergar a vida, é a maneira diferente de ver as coisas. Aqui o texto, quando Jesus fala para aqueles primeiros discípulos, dizendo assim para eles, olha, arrependam-se, Jesus não está mandando eles ficarem tristes, porque é tão interessante que os textos bíblicos, até nisso, ele trata determinadas palavras, num contexto, de uma forma muito diferente. Jesus não está falando para a gente a ideia da tristeza com um fim na tristeza. Essa é uma atitude mundana. A atitude do ficar triste, do chorar. Não, não é isso. Embora isso até possa fazer parte do processo, mas não é essa a ideia. A palavra, no hebraico, se ela tem se ela tem alguma ligação com essa palavra aqui de Marcos, capítulo 1, seria a palavra que ocorre 120 vezes no Antigo Testamento, que é a ideia de uma mudança totalmente radical. De uma mudança radical. É arrependimento, é a demonstração do arrependimento. E eu tenho falado quanto isso aqui para nós. Nós estamos numa geração que tem andado assim num limite muito fino. Por quê? Porque quando eu penso na Ana, vou falar da minha filha, do Paulo, do Mateus, dos meninos que estão aqui, as crianças, os jovens, o Dudu, o Eduardo, esses meninos não conheceram profundamente o pecado. Eles não sabem o que é uma família desestruturada, eles não conhecem uma família na bebedeira, eles não conhecem uma família na violência doméstica, eles não conhecem. Então eu tenho medo de que passe na cabeça dos meninos, dessa turma mais jovem, esses meninos mais novos, a possibilidade de que eles não precisam se arrepender. Irmãos, só existem 2 grupos no mundo, com Cristo e sem Cristo. Só há esses 2 grupos no mundo, o mundo com Cristo e o mundo sem Cristo. E o mundo com Cristo, ele só é alcançado pela graça de Deus, por meio do arrependimento. É dar meia volta, é virar totalmente ao contrário, é você arrepender-se, é arrependimento. É voltar, é dar meia volta. Um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia de arrependimento é o do rei Josias. Segundo Reis, a história também é narrada em Crônicas. O rei Josias era um menino, menos de 10 anos de idade, quando assume o trono. Ele assume o trono e depois já da idade já mais madura, o Josias ele percebe que alguma coisa muito errada acontecia no seu país. E o seu país vivia uma vida totalmente desleixada em relação a Deus. Idolatria, problemas sociais dos mais graves, problemas dos mais diversos. Para os irmãos terem uma ideia, o que o texto bíblico narra, diz que a situação era tão grave, mas tão grave, que sem querer, ou talvez numa limpeza assim meio regular, nas coisas aparentemente sagradas, eles encontram a Bíblia. Ou seja, nem a Bíblia, nem a leitura da Bíblia, da lei, nada acontecia mais no tempo de Josias. Não acontecia mais nos dias dele. Josias, depois dessa conversão dele, quando ele encontra a lei, ele estipula, ele introduz um jejum e ele celebra a Páscoa, como há muitas décadas, ou talvez séculos, não era celebrada em Israel. Então Josias, ele é, no Antigo Testamento, uma dessas figuras mais importantes sobre a perspectiva do arrependimento, de uma nação que se arrepende, que volta atrás. E o Brasil, meus queridos irmãos, é um Brasil de milhões e milhões de cristãos. Mas eu não tenho convicções muito claras de quantos desses milhões de cristãos já se aproximaram de Deus e disseram: eu me arrependo, eu estou perdido, eu era perdido, ou eu preciso voltar, eu preciso reconstruir. Uma coisa muito triste na vida de Josias, os irmãos conhecem a história. O rei Josias, mesmo ele se arrependendo, ele morre, porque havia uma promessa para aquele povo de que eles seriam basicamente destruídos. Não seriam totalmente destruídos, porque a partir desse povo, Jesus chegaria alguns séculos depois. E Josias, ele morre numa batalha que nem dele não era. O Egito estava guerreando com a Síria e ele entra no meio da batalha. O rei do Egito fala: não entra nisso, não é com você. Mesmo assim ele entra, ele é atingido por uma flecha e morre. E a gente fala: mas Deus, ele se arrependeu, né? Não, Deus cuidou de Josias. Porque a nação, ela teve um arrependimento, ainda que foi superficial,
e para que Josias não visse, não vivenciasse todas as tristezas da vida, Deus recolhe Josias antes de que um mal maior pudesse acontecer na vida dele. Josias tem esse exemplo, talvez seja um dos grandes exemplos bíblicos de arrependimento. Esse Josias arrepender-se, arrependam-se, arrependam-se. A segunda palavra ou expressão é creiam. Creiam no Evangelho, crer, essa é a ideia, é crer, a crença. A palavra, assim, ela é muito forte. A gente briga muito, eu falo muito com os meus alunos isso na escola, falo, vocês ficam implicados com a língua portuguesa e dizem que a língua portuguesa tem muita regra, que a língua portuguesa é muito difícil. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. É assim, quanto mais regras, quanto mais complexa uma língua, mais exata essa língua é. Está entendido? Então, quanto mais complexa é a língua, mais exata a língua é. Então a língua portuguesa, ela provoca uma exatidão muito grande. Um acento virado para a esquerda numa palavra muda totalmente. Essa semana tivemos uma dificuldade grande com o meu time, o Fluminense, lá na quinta-feira. E aí um amigo colocou lá no Instagram para mim, agora você vai assistir o Flamengo. Assistir o Flamengo significa que o Flamengo precisará da minha assistência. Porque faltou o A ao lado do O. Falei para ele, realmente, eu quero nas próximas rodadas precisar dar assistência ao Flamengo. Agora, se você quer dizer que eu vou ver o Flamengo, deveria ser, você vai assistir ao Flamengo. Pronto, isso é detalhe da língua que muda totalmente a ideia. O grego, quando Deus escolhe o momento do nascimento de Jesus, ele escolhe, entre outras coisas, porque havia uma língua muito complexa, com um vocabulário rico, com uma estrutura muito complexa, para que hoje nós pudéssemos ter uma mensagem muito clara acerca do Evangelho. O grego é assim. A palavrinha lá no original, embora eu conheça pouco o grego, mas a gente estuda, né? Nós temos aí materiais muito bons de pesquisa. A ideia dessa crença, quando Jesus fala sobre crer, é crer e confiar totalmente. É confiar totalmente, não é confiar mais ou menos, é confiar totalmente. Então, se você vai confiar e crer no Evangelho, não é só crer no Evangelho, naquilo que é bom para mim. Ou eu creio ou eu não creio no Evangelho. Ou eu creio que Jesus é o dono da vida, da morte, da doença, da cura, ou eu não creio. É crer totalmente, essa é a ideia. Creiam no Evangelho, creiam naquilo que eu estou mostrando para vocês. E aqui é um imperativo. Esse imperativo significa que Jesus não estava falando com outras pessoas, assim como eu leio a Bíblia. Eu não estou falando para quem não veio no culto. Talvez até poderia falar para quem está me ouvindo e assistindo no YouTube. Porém, vai ser para ele também, porque afinal de contas passa a ser um imperativo para essa pessoa. Aqui você tem uma língua portuguesa bem simples, né? Que é a forma de você fazer o imperativo. Nas Bíblias mais tradicionais, lá na revista atualizada da Dona Regina, por exemplo, vai estar escrito credes no Evangelho. Olha para mim, mãe. Não é? Na NVI, que é uma versão mais moderna, com o português um pouquinho mais coloquial do nosso dia, ele está usando a expressão creiam no Evangelho. Cadê? Aqui, ó. Creiam no Evangelho. Lá na revista atualizada, a tradução é credes no Evangelho. Credes não. Crede no Evangelho, porque esse S aí não existe. Aqui é como você faz o imperativo desses verbos. Você pega aqui vós credes, tira o S, pronto. Crede vós. Jesus não estava falando com quem não estava ouvindo. Jesus falava com quem estava ouvindo Jesus naquele momento. A mesma coisa eu creio. Aqui causa um problema de interpretação, de coerência, de coesão do texto, até mesmo de clareza no texto. Porque tanto poderia ser para eles, ou seja, para alguém que não está aqui, mas não é para o vocês. Então vocês creem. Então Jesus está falando para você. Você que veio. Vós, ou vós crede, ou creiam vocês. A palavra é para mim. Creiam no Evangelho. Crer no Evangelho. Diz que tem alguns idiomas que essa palavra não é tão simples de ser traduzida, e ela é traduzida por você deve crer no coração. Você deve acreditar no coração. A ideia é mente e coração. É
é acreditar sem vacilar, é renovação de mente. É tão rico o Evangelho se distancia de quase todas as demais religiões, porque o Evangelho não é o Evangelho do fazer para ser. O Evangelho primeiro é ser para depois fazer. O Evangelho não é conquistado, não é com a minha atitude, não é porque eu sou bonzinho que Deus vai me amar. Não, não é. Se disseram isso para você, disseram de forma muito equivocada. Não é assim. Não é, entregue uma cesta básica, entregue os lápis de cor, Faber-Castell, 36 unidades, para Sandra levar lá para a Vila Norte e Deus vai amar você. Não é assim. O Evangelho é o contrário. O Evangelho é o contrário. Eu creio e porque Deus me amou, eu vou pegar a caixa Faber-Castell, a melhor que tiver, e vou entregar na mão da Sandra para ela levar lá na Vila Norte. Não é, eu faço para ser amado. Eu sou amado, por isso eu faço. O Evangelho de Jesus é creia no Evangelho. É uma decisão intelectual que obviamente ela inclui o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, mas é uma decisão, ela é intelectual, é acreditar. Por isso, meus irmãos, que essa conversa nossa, de que eu não prego o Evangelho, mas dou testemunho, irmão, furada. Tá? Nos dias de hoje eu poderia dizer, é mimimi. Eu dou o testemunho, mas não prego. A pregação vem pelo falar, pelo ouvir e por acreditar. Você está entendendo? Então, se eu não falar, a pessoa vai te achar muito legal, mas não vai entender Jesus. A pregação vem por Jesus essa semana. Difícil, tão difícil essas questões. Um amigo mandou mensagem: Sandrão, estamos aqui discutindo a salvação dos indígenas. Então, um indígena que nunca ouviu falar de Jesus, e aí, como é que ele é, como é que pode, como é que não pode? Irmãos, é tão interessante porque a Bíblia diz para mim o seguinte, que a natureza, ela condena, mas a natureza não salva. Entendeu? O que a Bíblia fala para mim é o seguinte, que nós somos indesculpáveis, porque o céu, a natureza proclama Deus. Só que pelo fato de eu ver o céu, eu não entendo Jesus. Então ela condena uma pessoa, mas não salva uma pessoa. A salvação vem pelo ouvir e crer no Evangelho. Por isso a pregação da igreja é tão importante. Por isso que a igreja, às vezes, em alguns momentos, tem perdido o rumo. Eu tenho ouvido e visto isso aqui. Hoje eu estou cheio das redundâncias e pleonasmos. Eu tenho visto com os meus próprios olhos. E visto e observado. E recentemente alguém me disse, pastor Sandro, lá na Europa, nos Estados Unidos, especialmente na Europa, se você chegar lá no europeu, numa igreja americana, numa igreja grande, lá do hemisfério norte, da parte rica do planeta, e disser assim, eu vou para um país pregar o Evangelho, diz que ninguém te manda mais, diz que não manda mais missionário para pregar o Evangelho. Você tem que dizer, eu vou salvar os órfãos, eu vou cuidar das ONGs, eu vou cuidar das viúvas, aí a igreja manda. Irmãos, queridos irmãos, eu não estou dizendo jamais que nós não temos que fazer a nossa parte social nesse planeta. A nossa igreja é um exemplo disso, que durante a pandemia foi o ano que essa igreja mais abençoou a vida das pessoas. Nós nunca, a Sandra está aí, que é a líder desse ministério tão importante, companheira Sindinal, Arlindo, Meire, Ícaro e Neuza, falei todos? E a Marlene, exatamente. Esses irmãos experimentaram a bondosa mão de Deus por meio da bondosa mão dos irmãos. Em nenhum momento essa igreja disse não para uma pessoa que pudesse ser durante esse último ano. Nenhuma. Eu me lembro aqui, né? Sandra disse que inclusive o rapaz está desolado com a morte do Zé Antônio, que foi o rapaz lá da porta lá do chão goiano, que o Zé Antônio chegou para mim um dia, pastor, tem essas contas para pagar aí. Falei, Zé Antônio, quanto? 500. Como é que a gente vai dar conta? Falei, pera um pouquinho. Aí entrei em contato com um amigo, que não tem ajudado financeiramente igreja nenhuma, mas sabe que está errado. Pastor, manda as contas para mim. E aí ele pagou no mesmo momento, sabe? Então essa igreja não disse não para nenhuma pessoa, tá bom?
Serve de testemunho, né, irmãos? Acho que serve de testemunho. Nós não desamparamos nenhuma pessoa, ninguém. Certinho? Na campanha do Zé Antônio, de 40 mil reais, nós arrecadamos quase 100% do valor do remédio caríssimo do Zé Antônio. Pronto, acho que não precisa falar mais nada. Só, meus irmãos, que salvação vem por Jesus, a pessoa ouvindo Jesus. Entendeu? Então a gente tem que dizer, creia no Evangelho. A minha atitude é linda. Eu, como um professor que cuido dos meus alunos, essa semana eu falei para eles de Jesus na minha sala. Eu falei, olha, eu sou cristão. E eu, como cristão, se aquela coisa não deu certo, é porque Deus não queria. Sabe, eu sou um cristão lá. Certo? Então, tem de falar de Jesus. Creia no Evangelho. Tá? Pastor Sandro é muito legal, um professor jóia, olha que testemunho lindo, não fala mal de ninguém, não briga na escola, chega na hora, mas isso aí não salva ninguém, irmãos. O que salva as pessoas é creia no Evangelho. Se você, pastor, eu não sei falar para ninguém, não sabe, traz para a igreja. Traz e me entrega. Tá bom? Entrega para a Sandra. Certo? Entrega para o Gleiston. Certo? E esses irmãos que não deixam passar os crentes cara de pau, entendeu? Não deixa passar. Então, se você não dá conta, marca um jantar na sua casa, faz um churrasco com picanha argentina, chama o indivíduo, convida o Gleiston junto, convida a Sandra junto, vocês vão ver que de lá, o indivíduo não vai sair sem ouvir falar de Jesus. Se ele não vai querer, aí é predestinação, livre-arbítrio, aí cada um sabe, cada um acha que é de um jeito, mas vai ouvir. Creia no Evangelho, creia, é acreditar. Então, arrependa-se. Meia volta, creia, e creia em quem, irmãos? Creia no Evangelho. O Evangelho é a palavra de esperança para essa terra. Agora, tão difícil a palavra, porque é o seguinte, a palavra grega para Evangelho, no meio dessa palavra aí tem duas palavrinhas. Tem um prefixo que significa alegria. Só um pouquinho, deixa eu passar. Nessa palavra lá no original tem uma palavrinha, o comecinho dela, que é alegria, júbilo. E ali de 70% da palavra é anjo. É anjo, evangelho, anjo. Então a ideia é um anjo que traz notícias boas. Só que aí quando você lê, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 19. Olha como é que Jesus, gente, Jesus é um espetáculo. Jesus é o maior mestre de todos os tempos. Jesus é o maior professor de todos os tempos. Jesus é inspiração como homem, como tudo, como professor. Lucas capítulo 1, versículo 19. Se você ler esse texto, olha aqui, o que diz? Olha, deixa eu ler aqui com os irmãos. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. O Evangelho, Sobre quem que ele está falando? João Batista, não era sobre Jesus. A palavra Evangelho, até Jesus começar a utilizá-la como esse Evangelho que nós conhecemos, a salvação para a humanidade, ela era utilizada para qualquer coisa que fosse boa. Diz que tem o Timothy Keller, eu já falei para os irmãos, eu tenho me baseado em algumas partes do livro dele, a Cruz do Rei, Timothy Keller. Ele diz que lá atrás foi encontrada uma inscrição que dizia assim, o começo do Evangelho de César Augusto, o imperador romano. Então o Evangelho era, olha, nós vamos contar para vocês a belíssima história do César Augusto. Quando o evangelista, quando Jesus usa a palavra Evangelho, ele estava usando uma palavra, irmãos, que era uma palavra que todo mundo conhecia no seu dia a dia. E aí Jesus pega aquela palavra que era conhecida das pessoas, ele não cria um termo novo, ele vai usar uma palavra que era conhecida por eles para dizer, eu a partir de agora sou a grande notícia da humanidade. Eu sou a grande notícia, então creio no Evangelho. A partir de então, meus irmãos, eu vou contar para vocês qual é a grande história da humanidade. A história da humanidade é o seguinte, Deus criou o homem para se relacionar com Deus. Esse homem optou colocar a si mesmo diante, ou colocar o ego, colocar-se entre ele e Deus. Esse homem foi desligado da presença de Deus. Mas o próprio Deus, no amor eterno por nós, envia o seu Filho para morrer na cruz, para que, a partir do momento que você crer nessa história, acreditar nessa história, você se tornará novamente um amigo de Deus. Irmãos,
que história simples, que simplicidade que é essa, irmãos? Irmãos, nós nos tornamos especialistas em vacinas contra a Covid. Nós nos nossos WhatsApps e Instagrams, nós sabemos tudo sobre vacina, de onde veio, de onde não veio. Muito mais complexo do que a notícia do Evangelho. O Evangelho é: Jesus morreu por você. Esse é o Evangelho de Cristo, essa é a grande notícia. Esse dia eu conversava com uma pessoa sobre quais são as diferenças entre as vacinas contra a Covid que estão disponíveis no mercado. Muito mais complexo, até inacreditável, vacina que veio do chimpanzé e que está dentro de nós, e outras tantas e tantas variações, coisas muito mais difíceis. E às vezes eu invisto o meu tempo, e que não é mal, isso não é pecado, falar de política, falar da vacina, falar da doença, falar da economia, falar do dólar, esse dia eu conversava com um amigo sobre criptomoeda. Então isso não é pecado, isso não é mal, não é nada disso. Mas o Evangelho tem que estar entre os assuntos, entre os trend topics dos nossos assuntos do dia a dia. A gente tem que falar para as pessoas sobre Jesus, sobre a maior notícia da humanidade. Irmãos, nós estamos, eu não sei vocês, mas nós estamos tão cansados de notícias ruins. Essa semana a gente viu o Afeganistão. Que tristeza que é aquilo, meus irmãos. Irmão, você imagina você aí, cadê? Quem é o menorzinho aqui? Quem que é a Liz, né? Capaz que é a mais novinha, a Liz, né? Um afegão entregando uma criancinha do tamanho da Liz para um soldado americano levar embora, para talvez nunca mais ver o filho, para proteger o menino. Sabe lá quem é aquele soldado? Ou seja, a minha situação é tão ruim, que um desconhecido de uma outra nação, de outro idioma, de uma outra realidade, ele é melhor do que onde nós estamos aqui. Irmãos, li hoje, Israel está vacinando a sua população acima de 50 anos, com a terceira dose da vacina Pfizer, que era a vacina que todo mundo no Brasil queria. E Israel vai começar a vacinar, a contrário até das pressões internacionais, porque há nações pobres que não tiveram nem a primeira dose ainda. Israel é uma nação rica, vacinando a terceira dose para pessoas acima de 50 anos, porque ela tem perdido a eficácia com o decorrer dos meses. Quantas notícias difíceis, meus irmãos. Quantas notícias duras o mundo tem experimentado. Querido irmão, nós temos a palavra de vida. Nós temos a palavra da vida eterna. A Covid vai passar, o Afeganistão vai passar, eu vou passar, nós vamos passar, mas a palavra de vida será para sempre, será eterna. É o Evangelho de Jesus, aquele que é dono de todas as coisas, que nada acontece fora do tempo de Deus, o dono da vida e da morte, um Deus que protege, que cuida, ainda que na doença, na enfermidade, na vitória, na cura, na saúde. É um Jesus que cura, que protege todas as pessoas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Acho que Jesus Cristo, como sempre, né? Como sempre acertou, né? Como só 100% das vezes acertou. Então ele começa o Evangelho de Marcos assim, só assim. Arrependam-se, do jeito que está, não vai chegar a lugar nenhum. Então arrependam-se. 90 graus, voltar, meia volta. Acreditem, de forma integral, sem dúvida nenhuma. Acreditem, e acreditem no Evangelho, na notícia dada por um anjo, que é a palavra ali que está escrita, Evangelho, uma notícia de grande alegria. E nós somos os detentores dessa palavra, o Evangelho. Desafio o irmão a falar sobre o Evangelho hoje. Por que não? Por que não falar sobre o Evangelho hoje? Por que não falar nas redes sociais sobre o Evangelho, sobre o Evangelho que muda para sempre as pessoas? Um amigo falou esses dias para mim, falou assim: Sandro, vocês sabem que hoje o pastor de vocês é um influencer, né? Não é influencer não, que eu falei isso para um amigo meu que morou na Inglaterra, ele me corrigiu, tá? Então não é influencer, é influencer, tá? A sílaba forte não é. Eu tenho quase 10 mil seguidores no Instagram, meus irmãos. Irmãos, ele falou assim: Sandro, você sabia que você tem mais seguidor do que a Igreja Cristã Evangélica tem de membros? Olha para você ver o tamanho da responsabilidade.
Então eu vou chegar em casa hoje e vou falar do Evangelho para algumas pessoas. Que o Instagram não entregará para as 10 mil, mas entregará para uma quantidade de pessoas. O Evangelho é ele que dá esperança eterna para a vida das pessoas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ponto final, sem complicação, um versículo, 3 termos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? É a única esperança que o mundo pode ter no Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, Pedrinho?